bom, você pode sentar. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é muito bom. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Vocês estão prontos? Tem certeza? Vamos lá. Vocês estão prontos mesmo? Cheio de expectativa? Aleluia. E onde está a sua expectativa? Em Deus, no Evangelho, na palavra. Aleluia. Você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para ouvir o que é certo. Para a sua vida, para a minha vida, o Evangelho. Aleluia. Deus é muito bom. Aleluia. Você está empolgado? Vamos começar. Oh, glória a Deus. O Evangelho é incendiário. A irmã deu ali um amém. O Evangelho é incendiário. Ele é empolgante. Tudo que nós precisamos está dentro do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação é o próprio Cristo. Nele tem a vida que nós precisamos. Alegria. A alegria que você precisa para a sua jornada está dentro do Evangelho. Eu gosto de pregar o Evangelho, eu gosto de falar da palavra. Sabe, irmãos? Falar a palavra é um maior desafio. Porque essa palavra, ela é viva. O Evangelho é vivo. Jesus, ele deu uma ordem lá em Marcos 16, 15. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. Ele dá uma ordem para pregar o Evangelho. E ele disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Diz que Jesus, depois de ser recebido ao céu, ele foi confirmando as palavras que os discípulos foram falar. Eles saíram pelas aquelas regiões falando no Evangelho, e o Evangelho foi tocando na vida das pessoas, foi transformando, e esse Evangelho não mudou. É o mesmo. Ele contém a própria vida de Jesus. Ele é o próprio Jesus. Quando você abre a sua boca para falar o Evangelho, Jesus está lá. Por quê? Porque o Espírito de Jesus Cristo, ele veio testificar, manifestar o próprio Cristo através da sua mensagem. A vida do Evangelho está com o Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo. Por isso que quando os discípulos eles saíram para pregar o Evangelho, algo tinha que acontecer. Mudança, cura, ressurreição, encorajamento. Sabe por que nós precisamos vir para a igreja? Para ser encorajado pelo Evangelho. Porque dentro do Evangelho está a coragem que a gente precisa. Talvez você está com medo de prosseguir. Se exponha a palavra de Deus que você é encorajado. Talvez você chegou triste, irmãos. Se exponha a palavra de Deus, porque dentro desse Evangelho está alegria. Irmão, às vezes nós queremos usar o Evangelho só para conseguir as coisas. Mas se você for ler o Evangelho de uma forma tão simples que ele é, mas tão poderoso. Você abre a tua palavra aí, lá em Lucas. Lucas 10, capítulo 10.
os discípulos foram enviados, Lucas capítulo 10, versículo 17. Não, vamos ver também, coloca o 16. Ele disse assim, quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Jesus estava falando, disse, olha, as pessoas que ouvirem vocês vão estar me ouvindo. Isso já me deixa mexido. Ele está dizendo, olha, no dia que você nascer de novo, Elias, e receber o Espírito Santo, as pessoas, a partir desse momento que ouvir você, vai me ouvir. Não, vocês não entenderam esse negócio. E aí ele diz assim, e quem vos rejeitar a vós, a mim me rejeita. E quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ele disse, olha, quando eles ouvirem Elias, vai estar me ouvindo. Mas na medida em que eles rejeitarem Elias, ele está me rejeitando e rejeitando também aquele que me enviou. Está rejeitando o próprio Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, você se ligou quem você é? Esse versículo ele está ligado lá em João capítulo 13, versículo 20. Ele disse que aquele que recebe, aquele que é enviado. João 13, 20. Na verdade, vos digo que se alguém receber o que eu enviar, recebe a mim. E aquele que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Está recebendo o próprio Jesus, o próprio Deus. Eu fico empolgado muitas vezes quando estou lá na porta para receber alguém. E eu digo, Jesus vai entrar por essas portas. Eu vou recebê-lo. Não são simplesmente pessoas. São pessoas cheias de Jesus, cheias de Deus. Pessoas que foram incendiadas pelo poder do Evangelho. Não são pessoas comuns, são pessoas sobrenaturais. Para cumprir uma tarefa aqui nessa terra. E Jesus, ele continua. Pela manhã, eu estava lendo isso aqui, e Jesus disse assim, e voltaram os 70 com alegria. Os caras que foram pregar o Evangelho, eles voltaram com alegria, porque o Evangelho trouxe um resultado. E eles vieram tão alegres, porque eles, rapaz, os demônios se sujeitam a nós, eles obedecem, eles se submetem a nós. E esses caras não tinham nem o Espírito Santo dentro, eles só tinham o direito de usar o nome de Jesus. Ele diz, fala no meu nome, expulse os demônios, cure os enfermos, ressuscite os mortos. Ei, de graças vocês receberam, de graça vocês dão lá. E eles voltaram com alegria. Rapaz. Mas não foi com alegria que Jesus teve. Mais embaixo, a gente vai lendo. E ele diz assim, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhe, Jesus disse, eu vi a Satanás como um raio caindo do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Nada vos fará dano algum. Mas Jesus disse assim, eu quero ver a sua reação, se isso realmente está dentro do seu coração, como uma revelação da vontade de Deus para a sua vida. Já dizia o pastor Janduí, toda revelação, quando ela cai no solo do coração de um crente nascido de novo, ele tem uma reação. Isso mexe com ele. É uma vida para ele. É algo vivo, é real, é consciente. E aí ele diz assim, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos. Antes,
por estar o vosso nome escrito no céu. Se alegre, porque o nome de vocês está escrito no céu. A alegria de Jesus aqui foi maior, porque a revelação não estava na cabeça. Tem muitos crentes andando com a revelação na cabeça, como informação. Não, a revelação vem para cair no nosso coração como vida, como estilo de vida. A palavra de Deus, quando ela é pregada, é para se tornar um estilo de vida. A verdade que liberta é para você depois andar com ela, fazer uso dela. E Jesus estava realmente fazendo uso dela. E quando ele fala aquilo para os discípulos, a Bíblia diz que ele se alegrou, se exultou, dependendo da tradução, no Espírito Santo. Uma alegria que estava dentro dele, colocou ele em movimento. Exultar é você entrar no movimento. E o Evangelho tem o poder de colocar você em um movimento. Eu acho estranho, irmão, vai fazer 2 anos que eu estou aqui. Quando eu cheguei aqui, eu queria fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu tenho consciência do Evangelho que eu estou ouvindo. Você imagina uma pessoa 5 anos dentro da igreja sem querer fazer nada? É estranho. Que mensagem ela está ouvindo? Que bloqueio está tendo? Porque a mensagem ela pode ser genuína, mas a condição do seu coração para receber pode ser diferente, porque você pode endurecer o seu coração. E a culpa não é do pastor, da igreja, a culpa não é dos líderes. É só você condicionar, ceder ao que está sendo ministrado, reconhecer que esse evangelho não é, meu irmão, algo que foi criado na cabeça humana, não é sabedoria humana. O apóstolo Paulo diz que a minha mensagem não vem a ser palavras persuasivas de sabedoria humana, mas uma demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em ideias humanas. Mas ele disse, eu não me envergonho do Evangelho, lá em Romanos 1,16. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E se você ler o versículo 17... diz que a sua justiça, o plano de Deus, irmãos, vai se revelando por ela. Então você é alguém que foi escolhido, ungido, como Jesus, para levar essa palavra. Rapaz, você não tem nem ideia de quantas pessoas a gente já visitou esse mês agora. Quantas pessoas ligou para a gente. Quantas pessoas pedindo socorro. E eu fico pensando assim, rapaz, elas sabem o que nós temos. E eu também preciso saber o que eu carrego. Sabe por quê? Tudo aquilo que o mundo precisa não está nos bancos. Dinheiro não faz o que o Evangelho faz. Lembra daquela mulher que estava lá 12 anos com câncer? Quando ela ouviu falar de Jesus, a esperança que estava dentro do Evangelho, a fé que estava dentro do Evangelho, para ela sair daquela situação, voltar para o seu lar e ter a sua vida normal, alguém pregou para ela. Diz que quando ela ouviu falar de Jesus, que ela ouviu falar do Evangelho, alguém falou de Jesus. Então, para aquela mulher que não tinha mais esperança, ela disse, tão somente eu tocar na ponta do seu vestido. A esperança veio porque alguém falou. Ela ouviu. O poder está no anúncio. Enquanto eu estou anunciando o Evangelho aqui, algo está acontecendo aí.
Muitas vezes, irmãos, nós não sabemos, pregadores não sabem muitas vezes o que está acontecendo na vida de cada uma das pessoas. E tem pessoas que entram de fato com vontade de desistir mesmo. Tem pessoas que entram com vontade de tirar a sua própria vida. Mas quando se expõe o Evangelho, que nele contém a própria vida de Cristo, a vontade de morrer sai. E a alegria de viver volta. Por quê? O Evangelho ressuscita pessoas, irmãos. Quando a gente às vezes fala sobre ressurreição, a gente só fica pensando um cara dentro de um caixão, mas muitas vezes, irmão, pessoas entram mortos espiritualmente, só a carcaça. E quando se expõe a palavra que sai da nossa boca, é o Espírito de Deus falando, irmãos. E pessoas são tocadas, elas desistem de desistir, elas se animam, elas chegam tão abatidas, mas, irmão, quando elas se expõem ao Evangelho, a Bíblia diz que a exposição da palavra vai dar luz e entendimento, ela passa a mudar e ver aquela situação de totalmente diferente, à luz da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Se o cara estava em meio à escuridão, a palavra vai trazer uma direção. Por isso, quando Cristo ele abre a palavra, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Todas as vezes antes de ir para o púlpito eu faço essa confissão para mim. Muitas vezes quando eu estou bem nervoso eu falo isso mais de 20 vezes. Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. E isso vai... Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a inspiração de Deus, ela é espírito e vida. Então, quando eu começo a falar a palavra, ela vai me encorajar. A palavra, ela tem o poder de nos desacelerar. Às vezes a gente está tão abofado. Quando a gente se expõe à palavra, a paz que excede todo entendimento que está dentro da palavra, ela passa a governar os meus sentimentos e o meu coração em Cristo Jesus. A palavra, ela vai endireitar as nossas veredas. Por isso que nós não precisamos desistir de ninguém. É sempre trazer alguém para a palavra. Por mais falha que aquele indivíduo tem, meu irmão, a palavra vai dar um jeito. E eu acho engraçado o pastor, o cara, rapaz, por mim, pastor, ele já foi embora. Não, o pastor fala, não, rapaz, tem que ter calma. Porque o pastor sabe que a palavra dá um jeito nesse negócio. O profeta disse, oxe, vai embora. O apóstolo está logo alapado. Aí o pastor vem, não, eu sei que não. Vamos esperar mais um pouquinho. Porque ele acredita que a palavra vai dar um jeito no camarada. Vai mudar a mentalidade do cara. Porque a palavra, ela tem a habilidade e o poder de organizar a mente do indivíduo. A Bíblia diz, Hebreus, diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela é mais penetrante do que uma espada afiada dos dois lados. E ela tem a capacidade de mexer na alma, no espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração, peneirar as coisas e ficar só com aquilo que é certo e correto. E por isso, quando nós expomos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele é pregado, ele vai nas 3 dimensões do homem, espírito, alma e corpo, e o cara fica sem entender. Que esse pessoal aí, rapaz? O que esse cara falou? Porque a palavra, ela é viva, ela penetra, ela é penetrante, ela vai, entra e transforma o homem. Às vezes nós não ficamos muito empolgados, porque nós estamos vendo a palavra como algo comum. Mas a palavra falada é Deus falando, irmãos. E eu falo a palavra considerando alguém ou não, crendo ou não, a palavra ela não muda, ela não tem nota de validade, ela é eterna, ela é pura, ela é infalível. A palavra de Deus, ela funciona.
Ela não vai mudar e deixar de ser a palavra porque você não acredita. A palavra é o próprio Jesus Cristo, como se estivesse aqui fisicamente. Irmão, não me espante de pessoas não receberem a palavra. Porque mataram Jesus. Mas o que eu acho interessante é que Jesus não esperava que as pessoas valorizassem o que ele carregava. Ele veio para os que eram seus e os seus rejeitaram. Os seus irmãos rejeitaram. A sua cidade não acreditou como deveria acreditar. Os seus discípulos abandonaram Jesus. Todo mundo só fica focado em Judas. Não, irmão, todo mundo lavrou. Mas ele estava focado com aquilo que ele carregava. A vontade dele era agradar ao Pai. Aleluia! Você fica preocupado porque alguém não deu valor ao que você carrega? Problema é de quem não deu valor, meu irmão. Você precisa valorizar. Porque, meu irmão, Jesus sabia que era Ele Deus. Ele veio para os que eram seus e o rejeitaram. Ele foi para alguém que creu. Tem gente que fica, é porque minha mãe não acredita. Relaxa. O resultado do que você crê vem. E quem não crê vai ficar assim, rapaz, e não é o que ele falou mesmo. O que você carrega funciona. Tudo que você faz funciona. Às vezes quando eu estou no culto e ali na porta e eu vejo o pastor saindo, eu digo, eita, lá vai ele, abraçando. E eu digo, rapaz, é Deus abraçando o povo. Às vezes dá vontade de chorar. Eu digo, rapaz, quando ele pega e abraça, eu disse, ali vai um consolo. Quando ele vai com aquela mão bem sutil, ali vai a mão. Não estou enchendo a bola do pastor não, irmão, é porque a Bíblia diz mesmo. Porque tem uns irmãos que às vezes ficam, não, irmãos, porque se fosse a sua mão, está ali a mão de Deus. Quando você chega num trabalho, está ali, meu irmão, quem recebe você está recebendo Jesus. E quem recebe Jesus está recebendo o próprio Deus. Esses dias entrei num Uber e o cara chegou e fez assim, um senhor bem invocado. Ele olhou para mim, tudo bem, vai para a igreja naquela quinta-feira que está bem chuvosa. Você vai para o culto? Eu disse, sim, para o culto, sou crente. E continuei firme lá, né? E ele disse assim, você é um pastor? Eu disse, não sou um pastor não. Aí eu disse, quero ver a dele. Ver se Deus vai usar esse vaso aqui. Não sou um pastor não. Ele disse, você é um pastor? Eu digo, não sou um pastor. Sou um diácono, estou na igreja. Ele disse, você tem algum ministério? Eu disse, não tenho um ministério. Ele. Aí eu disse, vou dar ali aqui. Aí comecei a falar de Jesus. Aí ele olhou para trás assim e disse, você é um pastor? Porque quando você começou a falar de Jesus agora, o brilho apareceu. Você pode até não querer ser, mas você é. E Ivana olhava para mim assim, eu disse, rapaz, esse cara é crente. Mas ele parou e disse assim, rapaz, mas quando você abriu a boca para falar de Jesus, o seu rosto começou a brilhar dentro do meu carro. Eu disse, não deu outra. É o que a palavra de Deus diz. Aquele que recebe a mim no Uber está recebendo o próprio Jesus. Agora, às vezes me entristece. E às vezes encontrar a pessoa tanto tempo na igreja sem querer fazer nada. Com tanto dentro dela. Não dá uma tristeza nisso? Não quero não. Eu fico pensando nessa pessoa, nessa condição, na hora de prestar conta. Olha para o seu irmão e diga assim, você se ligou que vai ter uma hora que você vai prestar conta? Porque o evangelho, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, o evangelho que é pregado aqui ou em qualquer outro lugar que tem um compromisso com essa palavra, não é pregado, o evangelho não é anunciado para você ficar o tempo da sua vida sentado aí, recebendo, indo para casa. Não! O evangelho é dado para você multiplicar essa ideia, porque essa ideia de levar a mensagem da salvação é uma ideia de Deus. Agora, no dia 20, nós vamos fazer um culto aí fora, na Ilha de Santana.
Que tal você ir? Vou aproveitar aqui a embarcação. Que tal você entrar nessa carruagem? E fazer a diferença dentro. Sabe por quê, meu irmão? O evangelho é tão poderoso, que se você lê Atos capítulo 8, a Bíblia diz, depois daquela perseguição, a Bíblia diz que os que iam dispersos continuaram pregando a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Filipe, ele começou a pregar a palavra. Diz que os espíritos imundos, pessoas foram libertas, curadas, e houve grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 9, do versículo 32, Pedro, depois que ele passa numa casa, alguns estudiosos dizem que a casa de Ené era um pouco alta, e ele diz assim, dependendo da tradução, do capítulo 9 de Atos, versículo 32, ele diz assim, Enéas, Jesus já te curou. Diz que imediatamente o homem, se levanta, essa cidade aqui lida e Sarona, todas essas duas cidades se converteram com a cura de Enéas. Tem uma tradução que diz assim, Jesus já curou você. Essa foi a mensagem que um homem se levanta, que estava lá há 38 anos, o evangelho, o poder, o cara tinha muita consciência, né? Jesus já te curou. O cara se levanta. Para o cara liberar esse negócio, o cara tem que ter muita consciência do poder que ele carrega. Ele diz, Jesus já te curou. Então, quando as pessoas das cidades vizinhas ficaram sabendo, uma mulher tinha morrido, o nome dela era Dorca, chama Pedro lá para ele vir aqui para ressuscitar ela. Quando ele chega no meio daquele lugar, todas as pessoas estavam chorando com os lençóis e os materiais que ela produzia. Pedro diz, sai todo mundo. Ele se coloca de joelho e levanta aquilo que estava morto e entrega aquele pessoal vivo. Porque o evangelho de Deus é poder para quem crê. Aí você fica com aquela mentalidade, isso era na vida de Pedro, que tal acontecer na sua vida hoje? Às vezes quando a gente lê, a gente diz assim, rapaz, Jesus se alegrou no Espírito, sabe por quê? O nome da gente estava escrito no livro, no céu. Mas se você ver lá, se você voltar lá para o capítulo 10 de Lucas, ele disse, rapaz, vocês têm que se alegrar com isso. Sabe por quê? Porque foi do agrado de Deus. Vou aqui parafrasear. Foi do agrado do Pai. Não revelar essas coisas aos sábios do mundo, aos inteligentes. Foi do agrado do Pai revelar essas coisas às criancinhas. Isso está ligado a nós. Que coisa boa, meu irmão. Saber que foi-lhe dado poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Que coisa boa, meu irmão, saber que hoje não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo agora o poder de Deus. Essas revelações. E Jesus diz, aqui, olha o que Jesus disse aqui para os discípulos. Abra aí em Lucas 10. Não sei se isso mexe com você. Lucas 10. O 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito no céu. Naquela mesma hora, Jesus tem uma reação. Se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, graças eu te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e não as revelaste, às criancinhas. Assim é, ó Pai, meu Deus, porque a ti aprovou, se agradou, continua. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai.
E nem quem é o pai, senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Olha esse versículo agora. E voltando-se para os discípulos, disse-lhe em particular: bem-aventurados os olhos do que veem o que vocês vedes. Ele disse: rapaz, mais que feliz é os olhos daqueles que estão vendo o que vocês estão vendo. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque reis e profetas desejaram ver isso e não viram. Ele continua no versículo 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês vedes e não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo. Lembra que o que Pedro, quando foi interpelado no capítulo 4 de Atos, tentaram parar ele porque ele estava fazendo o quê? Pregando o nome de Jesus. Eles estavam pregando o evangelho. Um homem tinha acabado de ser curado. Um coxo que estava lá na porta de oração foi levantado pelo poder do evangelho, pelo poder que é o nome de Jesus. E toda aquela religiosidade se levanta contra Pedro e João. E aí questiona e manda: vamos soltar ele porque o sinal que fizeram é notório. Nós não podemos ir contra isso. O povo viu. O sinal é real. Sabe por quê? Porque o evangelho é acompanhado de sinais e maravilhas. Meu irmão, você já parou para pensar o que Hebreus no capítulo 2 ele fala? Diz que a palavra que foi dada pelos anjos se cumpriu. Como nós vamos negligenciar tão grande salvação? Primeiro que foi anunciado pelo Senhor e depois por aqueles que ouviram. Coloca aí de novo esse versículo aí. Rapaz, aí eu pego esse versículo aqui e levo para Atos capítulo 4. Meu Deus do céu. Por isso que eu entendo que ele disse assim: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Pedro disse isso: eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. O cara andou com Jesus, ele ouviu essas coisas aqui, ó. Rapaz, Pedro, vem cá, Pedro, João, vem cá. Olha, reis e profetas desejavam ver o que vocês estão vendo. Ei, reis e profetas desejavam ouvir o que vocês estão ouvindo. Aí na hora, meu irmão, que o evangelho cai como revelação no coração daquele cara que por um tempo ficou incrédulo, Jesus vem ressurreto, encoraja ele, lança a incredulidade. Jesus tinha que passar aqueles 40 dias, encoraja o cara. É recebido no céu. Ele diz assim: ó, vão lá para Jerusalém, porque do alto vocês vão ser revestidos de poder, mas vocês vão ser minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Vocês vão dar a vida por aquilo que vocês viram, por aquilo que vocês experimentaram. Ei, pessoas desejavam tanto ver isso e ouvir, vocês ouviram. E eu acho tão interessante que os caras, depois de ser mexido pelo evangelho, incendiado, eles não retrocedem. O cara disse: não sou digno de morrer como Cristo morreu. Quantas pessoas foram toradas a espada? Meu irmão, o evangelho estava impregnado na vida dele. A atitude, a mente deles, a linguagem dele era totalmente como a de Jesus. Por quê? Eles questionaram e disseram: rapaz, eu percebo que esses caras andaram com Jesus. Por quê? Porque os mesmos milagres acompanharam eles. Porque o próprio Senhor, ele disse que vai confirmando as palavras que os discípulos iam pregando. Olha para o seu irmão e diga assim: qual é a sua missão mesmo? Vim só à igreja, receber bênção, estender as mãos? Tem um trabalho a ser feito. Às vezes eu estou aqui, ó, em tudo que eu faço eu estou orando em outras línguas, irmãos. E às vezes eu estou orando comigo mesmo. A própria palavra diz que eu estou orando consigo mesmo, ligado. Ligado em quê? No ambiente que a gente criou para que pessoas entrassem aqui e sejam salvos, tocadas. Às vezes alguns de vocês ficam até rindo. Eita, ele está lá. Estou ligado, irmão.
Porque às vezes passa um camarada ali perto de mim e diz, rapaz, ele está com vontade de desistir. Teve um dia que passou um cara, e eu estava lá, Xandolo, esse lugar é seu, eu vou receber as pessoas, elas não vão sair daqui quebradas, elas vão se levantar, elas vão até entrar quebradas, mas... E depois eu comecei a falar, pá, e o cara disse assim, rapaz, como é que tu sabe a minha vida? Eu disse, não, eu fiz uma leitura sobrenatural quando tu passou aqui. Agora, quando você está desligado, irmãos, e não experimenta isso, você está pensando que o trabalho que nós fazemos aqui, irmão, é um trabalho com o Evangelho. E o Evangelho é totalmente espiritual, velho. E ele tem a capacidade de endireitar até as coisas naturais, porque é uma lei superior operando dentro desse Evangelho. Por isso que o cara que chega depressivo, ele sai daqui para cima. Por isso que o cara que chega angustiado aqui, meu irmão, ele sai com alegria no espírito. Por isso que o cara chega aqui perturbado, ele sai em paz. Porque o Evangelho de Deus, irmãos, é vivo. É vivo. Mexe com a gente. O cara entra com dor e de repente, rapaz, ninguém orou por mim, mas a dor saiu. Porque o Evangelho, ele faz milagre. E Paulo pregando no Evangelho em Atos capítulo 14, versículo 7, um coxo olhando para Paulo. Paulo depois olha para ele e diz que viu a fé do camarada. Meu irmão, o Evangelho quando é pregado, ele tem a capacidade de gerar fé no cara que não crê. Eu me lembro muito bem disso. Cheguei na casa de uma mulher para evangelizar ela. Ela estava prestes a fazer uma cirurgia e falaram para ela, olha, a senhora pode morrer. Mas a filha dela vai lá e prega para ela. E quando eu chego para aquela mulher, olha, Jesus Cristo é aquele que cura, a senhora crê? Não. Mas Jesus, olha, ressuscitou os mortos, a senhora crê? Não. Crê que ele é poderoso para curar a senhora? Não. Aí eu digo, shh. Eu fiquei assim, e eu vim fazer o que aqui? Se a mulher está dizendo que não crê em nada. O tanque dela de água começou a transbordar. Eu disse, olha, tem alguma coisa de água derramando ali. Foi o mesmo tempo ali, quando ela saiu, eu digo, Senhor, peraí. Eu vim aqui porque disseram que ela queria a oração e a palavra. Aí o Senhor disse assim, relaxa, continua crendo, continua pregando. E eu continuei pregando. Continuei pregando e falando das passagens, falando do Evangelho. Ele disse que o Evangelho funciona e tal. Quando eu terminei, eu disse, a senhora crê? Eu disse, eu creio, meu filho. A senhora crê? A senhora crê? Eu disse, eu creio. Meu irmão, como é que ele ia crer se eu não preguei? Como vão crer se não há quem pregue? Tenho 10 minutos. Não sei se você... Não sei como você entrou aqui. Não sei se você está recebendo isso. Ou se está dizendo assim, eu já sei tudo isso. Que bom que você sabe. E você será cobrado. Não sei se a palavra está mexendo com você. Eu estava em casa e eu recebi uma palavra no coração que algumas pessoas estavam com vontade de desistir. E aí a irmã falando aqui, chegou algumas pessoas que estavam pensando em desistir. Olha para o seu irmão e diga assim, não desista não. Na verdade você já desistiu de desistir, porque o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho nos completa, irmãos. O Evangelho, ele mexe com a estrutura do homem. Ele muda. Ele cura o cara. Ele dá uma perspectiva de vida totalmente diferente. Eu viajo demais naquela mulher do fluxo de sangue. Eu fico pensando, meu irmão era 12 anos. Eu fico pensando num cara, 38 anos. Mas quando a palavra de Deus foi anunciada, o poder levantou e tirou aquela situação. Eu fico imaginando mentalmente como aquela mulher do fluxo de sangue, ela andava no meio daquelas outras mulheres. Elas viam mulheres que eram recuperadas, voltavam, e ela não. Psicologicamente, irmãos. Mas a Bíblia diz que no dia que ela ouviu falar de Jesus, meu irmão, eu fico empolgado porque esse Evangelho está com a gente. E nós precisamos espalhar.
Eu estou com uma expectativa no dia 20 lá em Ilha de Santana. Eu sei que isso funciona, meu irmão. Talvez você está aqui afastado, irmão. Deus quer fazer isso com você também. Você acha que o evangelho parou de ser pregado porque você se desviou? Pelo contrário, o evangelho, ele é perseguidor. Tem gente que persegue o evangelho, mas o evangelho também, ele é perseguidor. O cara se afastou e vai lá, sempre tem um crente, irmãos, porque sempre tem alguém orando para que Deus envie alguém e pregue para aquele camarada. Aí o cara olha assim, rapaz, nem eu acredito mais. Mas o Deus do evangelho, o Deus da palavra, acredita. Ele sabe que a palavra dele funciona e ele vela para cumprir a sua palavra. Deus é rochedo, meu irmão. O cara em Deus entra morto, sai vivo. Porque a palavra de Deus, ela é a semente. Mas o diabo é ladrão. Ele disse lá em Lucas capítulo 8, versículo 11, ele disse: a palavra é a semente. Ele lembra da semente que caiu na beira do caminho, veio as aves do céu, os discípulos ficaram: o que o Senhor quer dizer com essa parábola? Ele disse: não, para te dizer uma coisa, revelação. A eles eu digo por parábola, mas para vocês eu quero dizer o seguinte, que a semente é a palavra. A semente é a palavra. Alguém ouvindo. Rapaz, tudo que Satanás quer roubar é a palavra da gente, irmão. Porque um crente com a palavra freia Satanás. Um crente com a palavra diz assim: doença, pode ir embora. O crente com a palavra, você descobre que a alegria está aqui dentro. Ei, a alegria está dentro do crente. Jesus se alegrou no Espírito Santo. Agora, a pergunta seria: onde o Espírito Santo está? O Espírito Santo está dentro de você? A alegria está. Ele é o Espírito da paz. Por isso que você tem que usar o que você tem. Porque tem situação que a gente não sabe nem o que falar. Mas, irmãos, a Bíblia diz que há um rio de águas vivas que flui de dentro de você. Esse rio de águas vivas são um rio de palavras que talvez você não vai compreender, porque é uma linguagem espiritual, é uma comunicação sobrenatural que edifica você a si mesmo. A Bíblia diz que ela edifica a sua fé santíssima. Talvez você chegue com um nível de fé, mas na medida que você abre a sua boca, mesmo sem entender, a sua fé vai sendo construída, e aquilo que você está com dificuldade de crer, você dá um pulo e diz: eu creio agora. Deus vai fazer, Deus, ele pegou. Aí o cara fica pensando: será que eu vou morrer assim? Mas na medida que ele decide, sozinho dentro de casa, sabe o que é que você está fazendo quando você está orando em outras línguas? Você está liberando o Espírito. Porque na medida que você libera o Espírito, por quê? Porque o Espírito? Porque as palavras são o Espírito. Ela é dada pelo Espírito, ela é o próprio Espírito. E quando você libera o Espírito, o poder é acionado e as fraquezas vão sendo transformadas em força. E o ânimo vem. E você para de ser aquele crente gangorra, porque agora você... meu irmão, não estou muito bem não. Não, você sabe agora usar o que eleva você, o que edifica você. Aí você começa... Quando você está orando no Espírito, você está liberando a linguagem dele. E quando você se envolve com essas coisas, irmão, você passa a ver as coisas como ele vê. Meu irmão, para ser um diácono tem que ser rochedo, tem que orar em línguas. Porque quem está aqui, meu irmão, tem que estar ligado. Eu estou ligado até na integridade, na situação física do pastor. Senhor, quem é que vai entrar aqui? Me revela quem é que vai entrar armado. Nada vai acontecer com ninguém. O raio-x vem, meu irmão, e a gente percebe coisas que os olhos naturais não conseguem, porque nós começamos a enxergar como Deus enxerga as pessoas. Mas se você vem para um lugar desse como algo natural, às vezes eu estou aqui: Senhor, me mostra o que eu preciso ver. Eu quero ouvir o que é necessário aqui nesse lugar, porque esse ambiente é um lugar, irmãos, onde o Espírito de Deus vai se manifestar, e eu tenho que estar ligado.
na mesma sintonia. Até um pano que se joga, algo acontece. Sabe por quê? Porque se a ponta do vestido de Jesus, a mulher tocou e o poder saiu, imagina os crentes com um pano na mão, cheio de Jesus no couro. 2 minutos. Oh, aleluia. Vontade de correr. Aleluia. O evangelho, irmão, não foi colocado dentro de você para você ficar com a cara feia lá. Tem alegria. Olha para o seu irmão e diga assim: dê uma boa gargalhada. Porque você até ri não incomoda o diabo. O diabo quer ver os crentes tristes, mas você sabe o que fazer. Ihu! Sou Bolsonaro não, mas ele gosta de fazer isso. Mas o evangelho é empolgante, irmãos. Ele também tem a capacidade de mexer com as nossas emoções. E não é pecado se emocionar não, porque ele vai mexer espírito, alma e corpo. Não é o evangelho da paz? E a paz que excede todo entendimento vai guardar os nossos sentimentos e o nosso coração em Cristo Jesus? Não é uma coisa desequilibrada não, irmãos. A gente pode rir nos cultos. A alegria é nossa. Quem vive triste é o diabo. Ele sabe que vai para o inferno. Você já viu quando a gente começa a se alegrar, tem gente que se incomoda? Porque quando a gente começa a se alegrar, até os músculos do rosto mexem e a gente fica para cima. Olha para o seu irmão e diga assim: aprenda a se colocar para cima. Use o evangelho. 1 minuto e 9. Mas há uma alegria dentro de você, meus irmãos. O evangelho é tão extraordinário que até na alegria que ele tem e proporciona e dá pra gente, a gente resolve coisas. A gente é curado por uma alegria que é acionada dentro da gente. Como? Crendo. Olha, tudo que você tem dentro, que está na palavra, é acionado pela fé. Porque vai ter um momento que você não vai querer rir não, irmão. Vai ter um momento que você vai ter que usar a sua fé e vai... A alegria do Senhor é a minha força. A palavra de Deus é viva. Ela está atuando dentro de mim agora. E a dor batendo em você, a minha coluna está se endireitando, porque o poder vivo da palavra está atuando em mim agora. Eu creio nesse negócio. E aí vai misturando a sua palavra com a fé, e a palavra de Deus começa a se movimentar. E não dá outra, meu irmão. Alegria. A dor vai embora. E você vai dizer assim: rapaz, não precisei nem de alguém para... Eu mesmo resolvi esse negócio. Terry Osborne diz que ele pregava nos lugares e as pessoas que estavam com caroço na cadeira ficavam: eita, sumiu. Porque a palavra ela vai como uma espada, ela vai fazendo algumas cirurgias. Enquanto você aprende a liberar a palavra, algo acontece. Aí você: não, é porque eu estou desempregado. Não, eu vou gerar com a palavra. Aí eu estou desanimado, eu vou buscar coragem na palavra. Eu não estou muito bem, mas eu vou agora buscar, vou me consultar na palavra. E algo acontece. Esses dias Neidinha estava aqui e Neidinha passou mal, né? E aí veio a mulher, ela disse: vem cá. Orou por ela. Aí a gente foi lá, orou por ela. Daqui a pouco está Neidinha. Porque na hora, sabe, muitas vezes tem alguém que fala assim: eita, eu estou sentindo um negócio aqui na cabeça. Eita, os vasos sanguíneos. Eita, será que eu vou dar? Será que eu vou ter um derrame?
sintomas, ele vem como uma voz. A dor, ela fala. Naquela hora, eu olhei para a Neidinha. E eu disse, isso está tão forte que eu comecei a perceber isso. Eu disse, a gente tem que só resistir. Não é que a oração dela não funciona. A gente só estava resistindo. Não, você não pode. Vaso sanguíneo, volte a funcionar novamente. Perfeitamente. E eu olhei para ela e disse assim, Neide, dá uma risada aí. Eu só queria agradecer por essa oportunidade. Vocês já estão tão mexidos, eletrizados. Uns não, uns continuam de cara feia e bem sério. Mas a semente foi plantada. Olha, eles estão rindo agora. Algo vivo está dentro de você. A minha percepção agora é que essa palavra vai mudar a sua vida. Essa palavra vai mudar os seus filhos. Essa palavra vai trazer mudança. Essa palavra está atuando agora mesmo. Essa palavra está organizando a sua mente, que chegou aqui perturbado. Essa palavra está curando você agora dessa doença. Quem chegou aqui com dor e não está mais? Ó, uma. Quem mais? Quem mais? 2. A gente não... 3. Quem mais? 4. 5. Quem mais? Seja sincero. Você só precisa pregar o Evangelho. Enquanto você está pregando o Evangelho, as coisas estão acontecendo. Quem chegou desanimado aqui? Fala comigo. Ó, irmão, 2, 3. E agora? Estão tudo rindo, gente. Você só tem que falar a palavra e o Espírito da palavra vai agir. Então não tenha medo de levar o Evangelho. Alguns de vocês têm medo de pregar o Evangelho. Alguns têm medo. Não tenha medo, fala o Evangelho, porque quem vai se responsável pelo Evangelho é Jesus. Então você fala e o Espírito atua. Diga assim, amanhã eu vou viver o melhor dia da minha vida. Porque hoje eu ouvi o Evangelho. Alguém no teu trabalho vai dizer, o que foi que aconteceu? E você, eu ouvi o Evangelho. E você já começa a pregar. Como é fácil, né? Já começa a pregar. Então eu queria só aqui falar dos livros. Ajunta-te essa carruagem. Você está convidado para o evangelismo aqui sábado que vem, na Ilha de Santana. Um curso, se você tem dúvida como evangelizar, esse aqui, eu tenho esse livro, é muito bom. É massa. Quando a gente entra na Ilha de Santana, a gente entra como aqueles soldados. Rapaz, tem alguém aqui que quer receber Jesus? Tem alguém aqui que quer receber Jesus? Quer pegar esse evangelho e correr com ele? Anunciar essa boa notícia. Rapaz, isso vai... Na verdade, isso está revolucionando essa cidade. Você não tem ideia do que esse evangelho vai fazer aqui nessa cidade. Não sei se o pastor tem, mas hoje eu estava orando. Essa igreja vai crescer tanto. Eu vi essa igreja ela se estendendo até para o lado de Portugal. Eu vi as margens se abrindo, as coisas se multiplicando. Rapaz, isso vai crescer tanto, pastor, tanto. Essa igreja é muito grande. Eu fiquei espantado. O Senhor vai enviar muitos missionários. O Senhor é um homem muito amado por Deus. Eu estava orando e o Senhor disse assim, Ele é muito amado porque Ele ama como eu
amo. Você é um homem muito simples. Você tem ideia de como, às vezes, o Senhor sai tão simples e abraça as pessoas? É o próprio Deus abraçando, tocando pessoas. E às vezes a gente quer algo muito extraordinário, e Ele vem numa simplicidade e toca. Isso vai crescer tanto por causa do amor e da sua honestidade. Ser um homem honesto é conhecido aí fora, um homem de caráter. E por conta disso, o amor se espalha de uma maneira tão simples. Um homem que não tem cuidado com as coisas, não é apegado, mas carrega o propósito. O amor de Deus sai com facilidade. Era assim com Jesus. Saía numa facilidade e tocava nas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu falo isso com uma propriedade, porque eu sei como eu entrei aqui. E eu só estava precisando ser amado. E uma coisa que ele disse, vá ser amado. E eu não entendi. Hoje eu entendo. Eu não sou de conversar muito com o pastor. Eu sou muito quieto. Sou um pouco tímido. Mas, irmãos, o amor que tem nessa igreja é real. É acolhedor. É vivo. Porque o evangelho é pregado nesse lugar. Aleluia. Pastor Elias sabe disso, né, pastor? Aleluia. Obrigado, pastor. A gente somos muito gratos pela sua vida. Ivana às vezes chora, às vezes falando em casa, diz, rapaz, ele nos abraçou sem usar os braços. Só pode ser a manifestação do amor de Deus. Você que é dessa igreja, se junta a essa carruagem. A gente tem uma expectativa em vocês. Dia 20, nós vamos estar em Ilha de Santana, amando aquele povo, abraçando aquele povo, curando aquele povo, levantando aquele povo. Mas eu quero ver as carinhas de vocês lá. No nome de Jesus.